Fala galera do YouTube, e na continuação do vídeo sobre o time do século do Botafogo, nesse vídeo eu trago mais 3 jogadores: Garrincha, Carlos Alberto Torres e Thiago Heleno. Se você gostar desse tipo de conteúdo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo botafoguense. E não se esqueça de seguir meu canal. Bora pro vídeo. Garrincha Manuel dos Santos nasceu no dia 18 de outubro de 1933, em Pau Grande, Rio de Janeiro. Ponta direita de dribles desconcertantes, jogou no Botafogo de 1953 a 1965. Estreou no Campeonato Carioca de 1953, marcando de pênalti o gol de empate com bom sucesso, que vencia por 2-1. Considerado o mais habilidoso jogador de futebol de todos os tempos, dono de uma incrível capacidade de driblar, sempre para o mesmo lado, ele é até hoje o símbolo máximo do Botafogo. O curioso é que, após ser rejeitado no Vasco e no São Cristóvão por causa de suas pernas tortas e do desvio da coluna lombar, Garrincha foi treinar no Botafogo. Em sua primeira jogada, pôs a bola entre as pernas do lendário Nilton Santos e acabou contratado a pedido do próprio lateral. Pelo Botafogo, disputou 612 partidas e marcou 245 gols. Conquistou 3 campeonatos cariocas, 57, 61 e 62, e 2 torneios Rio-São Paulo, 62 e 64. Titular da seleção brasileira na Copa de 58, além de ter sido o principal responsável pela conquista do bicampeonato no Mundial do Chile em 62. Garrincha detém até hoje a impressionante marca. Perdeu apenas uma das 61 partidas que fez com a camisa do Brasil. Pela seleção, disputou 60 jogos, marcando 17 gols. Vítima de cirrose hepática, morreu no Rio de Janeiro no dia 20 de janeiro de 1983. Em 1988, foi escolhido em votação dos jornalistas do mundo inteiro para a seleção de todos os tempos da FIFA. Garrincha teve passagem discreta por Corinthians, Portuguesa do Rio de Janeiro, Atlético Júnior da Colômbia, Flamengo e Olaria. Seus principais títulos são Copa do Mundo de 58 e de 62, Campeonato Carioca de 1957, 61 e 62 e Torneio Rio-São Paulo de 62, 64 e 66. Gerson. O jogador pode ser incluído entre os melhores e talentosos de toda a história do futebol brasileiro. No Flamengo ganhou fama, mas foi no Botafogo que ganhou fortuna e grande posição na seleção brasileira, ao lado de craques como Jairzinho. Foi com sua melhor característica, o lançamento, que fez de Roberto e Jair artilheiros do Botafogo. Canhoto, grande sentido de organização e estratégia. Era um técnico dentro de campo, lançamentos perfeitos de perto ou de longe, capaz de colocar a bola no peito do atacante a 40 metros de distância. Chutes fortes e precisos, ótimo cobrador de faltas. Liderança, não tinha papas na língua, quando fosse preciso orientar o time ou até mesmo xingar um companheiro. Bicampeão carioca e campeão brasileiro pelo Botafogo. Heleno de Freitas. Temperamental, gênio explosivo que o levava a ser expulso de campo com frequência e o ajudava a conquistar inimigos, às vezes até dentro do próprio grupo de trabalho. Heleno de Freitas é um dos grandes ídolos do Botafogo, por seu talento e obsessão pela perfeição. Formado em advocacia, sua fama de boêmio e de bom vivant não o impedia de ser, em 11 anos de carreira, um jogador de primeira grandeza do futebol brasileiro, reconhecido como um dos maiores craques sul-americanos. Apesar de suas virtudes, ele se tornava intratável quando algo dava errado em campo, considerado o primeiro craque problema do futebol brasileiro. Heleno perdia o controle principalmente quando o chamavam de Gilda, personagem temperamental de Rita Hayworth.
em filme de sucesso dos meados da década de 40. Apesar disso, foi um símbolo de um Botafogo guerreiro, que nunca se dava por vencido. Chegou ao time principal em 1937, com a responsabilidade de substituir o ídolo Carvalho Leite, e não decepcionou. Mesmo sem nunca ter sido campeão pelo Glorioso, marcou sua passagem com 204 gols em 233 jogos, tornando-se o quarto maior artilheiro do clube. Em 1948, foi vendido ao Boca Juniors da Argentina. Heleno, nascido no dia 12 de dezembro de 1920 em São Nepomuceno, Minas Gerais, jogou também no Vasco, campeão estadual em 1949, no Atlético de Barranquilla, da Colômbia, no Santos e encerrou sua carreira, já doente, no América. Pela seleção brasileira disputou 18 jogos, tendo marcado 15 gols. Internado em um sanatório em Barbacena em 1953. Morreu no dia 8 de novembro de 1959.